o, o próprio solo pesa, né? Ou seja, a própria partícula. Aqui as cargas aplicadas seria no caso da estrada, seria o peso dos veículos, né? No caso de uma edificação, seria o peso da edificação e o peso e a carga que a gente chama sobrecarga, né? Que é aquela carga que a gente bota a mais, que é para considerar outras cargas sem ser a edificação. Pessoas, se for uma biblioteca, enfim, que vocês têm isso lá na norma de concreto, né? Então, daí a gente tem que diferenciar o que é o peso próprio do solo e a sobrecarga. A gente tem aqui tensões devido ao peso próprio, né? Quando a superfície do terreno ela é horizontal, aceita-se que a tensão atuante num plano horizontal a uma certa profundidade seja normal um plano. Não há tensão cisalhante nesse plano. E outra premissa, né, é que quando o solo é constituído de camadas aproximadamente horizontais, a tensão vertical resulta da somatória do efeito das diversas camadas. Isso aqui vocês vão entender melhor lá na frente, porque dizendo agora a pessoa fica um pouco assim, sem entender. Aqui, essa primeira premissa é que não há tensão de cisalhante nesse plano, quando a superfície do terreno é horizontal. Isso aqui vocês entendem melhor se já tivessem pago a disciplina de R2, né? Mas vocês não pagaram nem R1, então vocês vão no momento acreditar nisso aqui. Porque isso tem a ver com o estado de tensões dos sólidos, de forma geral. Isso aqui é a mecânica dos sólidos. Mas como vocês não viram, né, ainda, vocês vão acreditar nisso aqui, tá? Aí a gente vai entender melhor depois. Imagine que a gente tem uma partícula aqui de solo, que ela está localizada a uma profundidade Z, e aí esse sigma Z vai ser igual a gama Z. Onde esse gama vai ser o quê? Vai depender. Por que vai depender, professora? Alguém poderia me dizer? Vai depender se for de várias camadas, vai depender também se o solo está molhado, se o solo está com gama saturado. Porque a gente viu que o gama saturado é diferente do gama N, não foi? Vocês lembram? Então, se esse solo ele estiver com nível de lençol freático aqui, aí eu tenho que colocar o gama submerso, por exemplo. Aí eu preciso que vocês comecem a perceber o seguinte. Aqui é o caso mais simples. É o caso que eu tenho uma camada, o terreno está horizontal. Isso aqui é a simplificação máxima da coisa. Terreno horizontal, uma camada, não tem água. Então, simplesmente a tensão total vai ser gama vezes Z. Agora aqui tem um quê? Uma água aqui em cima. Aí eu já começo a ficar um pouco preocupada, né? Porque eu vou ter agora, o meu gama Z continua o mesmo. Aí eu já começo a ter gama W mais Z. Sendo que eu estou considerando aqui, né, que esse ZW ele vai daqui até aqui só. Isso é hipotético, viu, gente? Isso é hipotético, porque na prática não tem como ser isso. Isso é hipotético. Que a água ela vai daqui até aqui só. O que eu quero dizer é que a pressão da água vai ser a quantidade, a espessura da lâmina vezes o peso específico da água. Aí, o que é que vocês notaram que aconteceu do caso 1 para o caso 2? O que é que vocês notaram aí? Que a gente tem uma tensão cisalhante, né? Porque eu tenho essa tensão aqui agora, esse acréscimo de tensão. Professora, onde é que eu vou entender melhor essa relação tensão cisalhante, tensão normal? Vocês vão aprender melhor isso aqui na parte de resistência ao cisalhamento. A gente tem uma sobrecarga. Então, aqui a gente tinha peso próprio só do solo, peso próprio do solo mais o peso da água. E aqui a gente tem a sobrecarga.
Então, a gente tem aqui que gama Z, sigma Z vai ser, continua sendo, né, gama Z, mais o que é a sobrecarga. Essa sobrecarga pode ser o quê? Pode ser um muro, pode ser uma fundação, pode ser uma edificação, um talude, uma cortina, enfim, pode ser qualquer coisa que seja carga externa, que não seja o próprio solo. Certo? Todo mundo entendeu, né? Deixa eu ver aqui. Aqui a gente tem um caso de ter dois solos diferentes, né? Então, aqui, a tensão total dessa primeira camada vai ser 16 vezes. Isso aqui é a tensão normal, mas no plano vertical. A tensão cisalhante, aliás, gente, me confundi, tá? A tensão cisalhante é uma tensão que fica assim, ó. Ixi. Considerando que eu sei desenhar, é uma tensão que fica assim, ó. Isso aqui é a tensão normal no plano horizontal e a tensão normal no plano nesse plano aqui, tá? E sigma H é essa tensão nesse plano aqui. Aí a gente, como eu falei aqui, a gente vai considerar apenas os planos horizontais, ó. Apenas os planos horizontais. Que eu vou considerar aqui que esse sistema complexo que a gente está vendo aqui é esse aqui. Porque fisicamente determinar isso aqui é impossível. Tensão cisalhante a gente não vai se preocupar agora, tá? Considere tudo zero. Aí, o que eu quero mostrar para você é o que é esse sigma H. O que é esse sigma H? Alguém pergunta. Vamos considerar aqui o solo. Então, imagine que esse solo, como é que ele está? Essa partícula está rodeada de outras ou várias partículazinhas, né? E essas outras partículazinhas, elas estão também rodeadas de outras partículazinhas. Então, está todo mundo tenso no sistema. Conseguem ver isso? Então, o solo, essa partículazinha aqui, muitas vezes é o que a gente chama de tensão geostática, que é uma tensão igual em todos os lados. Numericamente, como é que vai ficar essa tensão H? K sigma H, que vai ser K vezes gama Z, que é a tensão normal, onde esse K depende do tipo de solo. Por quê? Essa tensão aqui ela vai estar diretamente ligada com essa tensão geostática. Então, essa forma que essa, digamos assim, essa tensão promovida por outras partículas sobre essa mesma partícula tem muito a ver com a característica do solo, tem muito a ver com se o solo é argiloso, se o solo está compacto, se o solo é uma argila mole. Então, esse K aqui é um parâmetro do solo, tá? Por que isso é importante aqui, esse sigma H? Quando eu vou me preocupar com esse sigma H? Quando? Já que perguntaram, a gente eu tenho um talude, por exemplo, aquele da foto que eu mostrei, 90 graus, e aí quem vai fazer com que eu saiba se essa minha superfície vai aguentar ou não é o meu sigma H. Mas para essa disciplina a gente não vai ficar mexendo com sigma H, a gente vai ficar mexendo com sigma Z, tá? Que é no plano dos planos horizontais, é a tensão dos planos horizontais. As tensões nos planos verticais, a gente vai precisar para calcular impulsos de terra, que é quando eu tenho um solo e eu tenho uma superfície que está aqui nesse plano, que seria o quê? Uma cortina,
um muro de arrimo, um talude natural, certo?